Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade. Lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo tem sido ultimamente espalhado pela mídia de uma forma não muito próxima da verdade. A questão é: você se sente livre? Bem, se você mora no mundo ocidental, como eu, provavelmente tem o direito inalienável constitucional à sua liberdade. Você pode ter liberdade para praticar a religião, para falar, para escrever, para viajar, e a lista continua por aí. A liberdade é pelo que lutamos, né? Nós lutamos por essa liberdade, como indivíduos e como nações. Este grito do coração pela liberdade aparece, por exemplo, no lema da Grécia, né? Que é liberdade ou morte. Nós temos também esse lema nos nossos hinos. Por exemplo, o hino nacional do Uruguai, né? Que diz mais ou menos assim: Orientales, la patria e la tumba, liberdade ou com glória morir. No nosso próprio hino da independência, nós temos uma frase que diz assim: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. No hino nacional não está diferente. Enterceio a liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. De fato, muitos morreram em lutas por essa tal liberdade, né? Ainda assim, a liberdade pela qual eles lutaram bravamente e morreram é o tipo de liberdade que Deus não deseja que vivamos. Afinal, o que é liberdade? A essência de Deus está embutida nessa liberdade. Viver em liberdade é de vital importância para o nosso Pai, para o nosso Criador. Mesmo que Deus considerasse Abraão seu amigo, ele esperou até o momento crítico na luta de Israel pela liberdade para revelar o seu nome, o nome de Deus, o nome pessoal de Deus, para Moisés. E ele disse para Moisés para revelá-lo ao povo hebreu que estava escravizado. Por quê? Êxodo 9,16. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus colocou toda a sua natureza, a essência, a estar no centro da luta de Israel pela liberdade. Mas há mais na história do que isso, né? A liberdade deles veio com um propósito, não foi de graça. Deus não foi e libertou o seu povo apenas por libertar. Havia um propósito, sempre há um propósito. Êxodo 7,16 diz assim: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo. Para quê? Para que sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Considerando que a liberdade
individual é frequentemente considerada a liberdade de fazer tudo o que o coração deseja, a liberdade de Deus está divinamente conectada a servi-lo. Vamos primeiro dar uma olhada no tipo de liberdade que grande parte do mundo anseia. E então veremos que tipo de liberdade Deus quer que eu e você vivamos. Rofesh é provavelmente uma das palavras favoritas das crianças israelenses hoje, pois essa palavra passou a significar tempo livre ou feriado. É também a palavra para algo que está livre na loja, free, gratuito. Ani Shofri significa literalmente estou livre, como um peixinho dourado que anseia pela sua liberdade e ele pula do aquário para um mundo sem água. Ele quer a sua liberdade, ele olha através do aquário e vê todos andando, pulando, se divertindo e ele quer fazer a mesma coisa. Há um preço. Rofesh é frequentemente usado na história de Israel para descrever um servo que foi libertado do seu serviço. No início da liberdade de Israel, Deus permitiu que o povo escolhesse livremente colocar-se sob os cuidados e provisão dos seus companheiros israelitas, enquanto eles, por sua vez, serviam a seus provedores como servos. É uma imagem da nossa livre escolha de servir a Deus, que, logicamente, provê todas as coisas, tudo que nós precisamos. Deus limitou esse período de um servir ao outro, de escravos hebreus servindo a hebreus, por 7 anos. Isso está lá em Êxodo 21, do 2 ao 4. Que especifica exatamente o que tem que acontecer. Após 7 anos, esse escravo tem que ser liberto. Como um homem livre, esse escravo precisaria sustentar a si mesmo, a sua família, tudo. No entanto, houve momentos em que este servo não queria ser livre. Houveram situações em que ele não queria ser livre. Em vez disso, ele escolheu livremente permanecer sob a proteção e provisão do seu mestre, do seu senhor. Especialmente se esse mestre se importasse com o servo, se ele se importasse em cuidar do seu servo, financeiramente ou de outra forma. Se, depois de receber a liberdade, o servo de fato dissesse: eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos também o amam, eu não vou sair como um homem livre, shofri. Então seu senhor deveria trazer esse servo diante dos juízes, e ele deveria declarar isso, e embaixo do umbral da porta, o batente da porta, o seu mestre furaria a sua orelha. E isso seria um sinal de que este servo está servindo ao seu senhor por amor. Isso está lá em Êxodo 21, versículos 5 e 6, e Deuteronômio 15, 12. O servo permanecia então por amor ao seu senhor, que era bom para ele. Os verdadeiros crentes no Deus de Israel tornam-se seus servos, porque ele é bom e ele é o Senhor. Ninguém que realmente diz que crê, confia e ama o Senhor está isento de carregar esse título. Moisés é de fato
chamado de servo de Deus, lá em Josué 22:5, Apocalipse 15:3. Até o Messias, Yeshua, é chamado de servo de Deus por Isaías, lá em Isaías 53, capítulo 53, versículo 11. Em hebraico, há uma palavra para liberdade de escolher servir a Deus, que a gente vai ver em seguida, né? Ao contrário dos escravos negros, né, que foram comprados, vendidos e negociados no Saara, né, um servo escravo em Israel escolhia livremente se comprometer por períodos de serviço de 7 anos, a fim de pagar uma dívida ou fornecer suprimento para sua família. O comércio de escravos transsaariano desenvolveu-se nos séculos 7 e 8, mais ou menos, enquanto os árabes muçulmanos conquistaram a maior parte do norte da África e atingiram o pico, esse tráfico de escravos, em meados do século 19. Em hebraico existe uma liberdade chamada Herut. Nós vemos essa palavra no Sidur, que é o livro das orações judaico, né? No Monte Sinai, Deus deu a Moisés o quê? A Torá. Quando Moisés deu a Torá ao povo, né, depois que Deus havia dado a ele, todo o povo respondeu e disse que tudo que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 19:8. Neste momento, o povo se tornou Bnei Horim, homens livres, escolhendo livremente entrar em uma aliança com o Criador do universo, com Deus. A liberdade de Herut não é escolher qual comida eu vou comer, ou qual roupa eu vou vestir, ou o que eu gosto, ou o que eu deixo de gostar. Essas aí são apenas respostas às nossas necessidades e desejos carnais, corporais. Fazer escolhas por amor a Deus e a sua palavra eleva a liberdade de escolha da nossa devoção até um estado de união espiritual maior com o nosso Pai. Dessa forma, nós vemos que o que escolhemos é um resultado direto de quem nos alinha. E essas escolhas se traduzem em ação. Se nós usarmos o nosso livre-arbítrio para escolher seguir a Deus, imagina só o que podemos realizar pelo reino. A liberdade, por um acaso, é um evangelho barato da graça? Infelizmente, muitos nas comunidades ditas cristãs proclamam Ani Hofshi, eu sou livre, acreditando que eles vivem em um estado perpétuo de graça, que cobre todos os seus pecados, todos que eles cometem, sem consequências. 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 até o 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, muito menos os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que falam mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados
em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A purificação dos nossos pecados por meio do sangue de Yeshua, do sangue do Hamashia, do Messias, por meio do nosso arrependimento e por meio do enchimento do Espírito do próprio Deus, é o dom sobrenatural que nós recebemos por entrar nessa liberdade. Herut. É um presente que traz verdadeira alegria. Esta é a razão pela qual Paulo e Silas, quando eles foram presos, algemados, eles cantavam louvores a Deus. Atos 16, 25. Uma compreensão correta de nossa liberdade em Deus é fundamental para a nossa fé nele. O livre arbítrio que Deus dá a cada um de nós é um convite para escolher a quem nós serviremos e obedeceremos. Todas as nações, todas as ações que elas têm e todas as escolhas que eu tenho e você tem na vida surgem dessa única decisão. Se escolhermos seguir a Deus, então existem responsabilidades e expectativas que Deus estabeleceu para nós seguirmos. Suas regras nos conduzem à sua proteção, às suas bênçãos, o seu amor por nós. Mesmo que tenhamos desobedecido a Deus, Yeshua já pagou o preço dos nossos pecados através da pena da morte na cruz, para que a nossa escolha inicial de servir ao pecado fosse paga. Ele nos deu um novo recomeço, a oportunidade de fazer uma nova escolha todos os dias. Escolher submeter-se voluntariamente ao governo de Deus. A minha pergunta é: o que você está fazendo com essa liberdade, com essa oportunidade? Pense nisso. Até a próxima. Shalom.